Olá, você sabe quais são os sinais para se ter que fazer uma colonoscopia? Sou o Dr. Guilherme, já falei para vocês os sinais para se ter que fazer uma endoscopia. Agora vamos falar sobre a colonoscopia. Quando o doutor tem que fazer a colonoscopia? A colonoscopia é aquele exame, primeiramente, né? Explicando para vocês, é aquele exame que faz por baixo, como se fosse endoscopia, né? Com o mesmo tipo de aparelho, porém é um aparelho mais grosso e mais longo. Então, o aparelho de endoscopia, para vocês terem noção, vai de 120 centímetros ali, né? Entre 100 e 120 centímetros, que é 1,20 m. E o aparelho de colonoscopia geralmente tem cerca de 1,80 m, tem cerca de 180 centímetros. Tem um calibre mais grosso porque é um aparelho que tem que ser mais forte por conta da manipulação do aparelho, da dificuldade do exame, da tortuosidade do intestino, né? E para isso tem que se ter maior resistência no aparelho para que o aparelho não quebre, né? Durante o exame e ele seja mais resistente. A colonoscopia é indicada para aqueles pacientes que têm mais que 50 anos, para prevenção e rastreio de câncer coloretal, isso para todos, tanto para o sexo masculino quanto feminino. Realizando o exame aos 50 anos, se não tiver pólipo, nenhuma alteração, pode-se repetir a cada 10 anos a colonoscopia. Caso há pólipos, por exemplo, pólipos de baixo risco, com displasia, que são alterações pré-malignas, deve-se realizar aí dentre 1 a 3 anos uma nova colonoscopia. Caso tenha um pólipo de alto risco, com displasia de alto grau, que é a alteração pré-maligna, né? Deve-se realizar dentro de 1 ano a colonoscopia novamente, pois aumenta as chances de ter outro pólipo e assim já avalia a margem da retirada do pólipo, ali a margem da onde retirou o pólipo, se não cresceu o pólipo ou se não ficou resto de pólipo, né? Se tiver algum resto, né? Geralmente faz ali a retirada durante o procedimento. Porém, durante o exame faz a biópsia, né? Tira esse pólipo, que é a polipectomia, que é a biópsia, é enviado para o laboratório e ele avalia se tem a margem livre de lesão, se a margem de retirada ali do pólipo está livre de pólipo, de lesão pré-maligna. Se tiver livre, tranquilo, significa que tirou toda a lesão. Outras indicações, outros sinais para você fazer a colonoscopia são aqueles pacientes que têm as fezes em fita, fininha, como se tivesse umas fezes em salsicha, né, que a gente fala. Pode ser algum sinal de câncer, de lesão de intestino, ou até mesmo de alguma lesão que esteja comprimindo ali a luz do intestino e as fezes passam com dificuldade, saindo em fita, né? Invaginação intestinal, que é essa foto que eu vou colocar aqui para vocês, que é quando pode ocorrer, né, uma obstrução intestinal. O intestino ele adentra em outra alça intestinal, então como se fosse um intestino entrando dentro do outro, né? E aí vai ficar mais apertado e as fezes vai sair em fita, que é a invaginação ou intussuscepção intestinal. E as fezes podem sair em fita e com sangue junto. Também é uma indicação. Nesses casos, pode-se realizar a colonoscopia de urgência, no caso, para tentar reverter essa situação, né? É injetado ar ali pelo ânus, através do aparelho, e ver se consegue desfazer essa invaginação, saindo assim a alça de dentro da outra. Casos desses que não consegue reverter com a colonoscopia, aí tem que fazer a laparotomia exploradora, que é abrir a barriga mesmo e operar, né? Outros sinais para se fazer colonoscopia sangue nas fezes, né? Tanto sangue vivo, vermelho vivo, quanto escuro. Sangramentos escuros associados a um odor fétido, um cheiro muito forte, é conhecido como melena e pode ter origem gástrica, isto é, do estômago. Geralmente úlceras de estômago ou duodeno, que é a primeira porção do intestino fino, podem sangrar e esse sangue é digerido durante o trânsito intestinal e sai nas fezes de forma escurecida e com odor fétido, pois é um sangue digerido. Mas é importante saber que pode também ser causa intestinal esse sangramento escuro, seja ele um sangramento ali mais alto do intestino delgado, do jejuno, do ilho, também pode ter sangramento escuro, né? Desde que o trânsito desse sangue passe lentamente pelo intestino e ele vai sofrer essa digestão e vai sair escurecido. Então, sangramento de forma geral é uma indicação. Mesmo pacientes que têm hemorroidas e sangram essas hemorroidas, né? Ou tem dúvida se é da hemorroida que está sangrando ou não,
de qualquer forma, é uma indicação de realizar a colonoscopia, pois não tem como a gente descartar uma lesão intestinal, mesmo o paciente tendo a hemorroida. Então, a causa pode ser da hemorroida ou pode ser que o paciente tenha hemorroida e alguma lesão intestinal ao mesmo tempo. Então, é indicativo de fazer a colonoscopia e também a endoscopia. Desta forma, a gente avalia tanto a parte de cima quanto de baixo para ver causas de sangramento. Outro sinal para se fazer colonoscopia é aqueles pacientes constipados, na qual evacua muito pouco por semana, 1, 2 vezes por semana, tem essa constipação crônica ou uma constipação mesmo aguda, recente, né? Tem indicação de fazer a colonoscopia também para avaliar se tem alguma doença intestinal que possa estar gerando essa constipação. Além de, claro, exames de sangue para avaliar outras doenças que podem prender o intestino. Até mesmo a desidratação, a falta de ingestão de água, de fibras, né? Que é o clássico, que é o principal. Tem que estar bebendo aí pelo menos 30 ml por quilo por dia de água, né? Que dá cerca de 2 litros ao dia para pacientes em cerca de 70 quilos. E ingerir fibras cerca de 30 gramas por dia, pelo menos. Então, se o paciente já está fazendo isso, investiga outras causas de constipação, como o hipotireoidismo, paciente que não produz o hormônio da tireoide o suficiente, pode ter o intestino mais preso, mais lento, pois o metabolismo dela já é mais lentificado, pode ganhar peso, além de outros sintomas. E pacientes também com diarreia, principalmente diarreia crônica, deve-se investigar também através da colonoscopia alguma causa, por exemplo, alguma doença inflamatória do intestino, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, que são doenças inflamatórias crônicas do intestino que geram diarreias crônicas, né, com duração aí mais que 3 meses, e deve ser investigado também outras causas. Câncer também pode dar diarreia. O câncer, por exemplo, pode dar diarreia paradoxal, que são aqueles pacientes que ficam constipados com o intestino preso e após eles encadeiam uma diarreia após esse período de constipação, porque o intestino ele está com dificuldade em esvaziar, então ele está com fezes endurecidas ali, ou alguma lesão que está obstruindo, né? E aí acontece que as fezes mais líquidas conseguem passar naquele pedaço de luz que tem no intestino livre de lesão ou de fezes endurecidas, como o fecaloma, que é as fezes empedradas, né? E aí passa ali, através do fecaloma ou da lesão, né? Essas fezes mais líquidas e sai na forma de diarreia. Isso é diarreia paradoxal. Por que paradoxal? Pois vem a constipação e depois vem a diarreia seguida. É uma indicação de fazer a colonoscopia também. Além de outras doenças que causam diarreia crônica, como a doença celíaca, que é a intolerância ao glúten, a intolerância à lactose também pode gerar esses sintomas, porém, muitas das vezes você acha apenas uma inflamação no intestino inespecífica, né, na intolerância à lactose, e na doença celíaca, pela endoscopia, dá para fazer o diagnóstico, que é o padrão ouro, né, pela biópsia do duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado. Então, tem que se investigar também diarreia crônica através da colonoscopia. Então, esses são sinais para se fazer uma colonoscopia, seja uma diarreia crônica, seja uma constipação, intestino preso, né? Seja o padrão das fezes, né? A mudança das fezes, umas fezes mais finas, em fita, né? Sangramento nas fezes, seja ele escuro ou vivo, para prevenção de câncer coloretal, né? E rastreio, a partir dos 50 anos que eu falei, entre outros. Então, esses são alguns dos sinais para se realizar uma colonoscopia. Você sabia desses sinais? Se você gostou, não esqueça de comentar aí embaixo. Não esqueça de curtir o nosso vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais dicas de gastro. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.